Você já se perguntou se estamos realmente vivendo os últimos dias? Será que os sinais descritos há milhares de anos no livro do Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Essa pergunta ecoa como um sussurro misterioso através da história. Reis, profetas, sacerdotes e até mesmo cientistas já refletiram sobre isso. E hoje, em um mundo marcado por guerras, pandemias, desastres naturais, avanços tecnológicos e crises morais, essa questão volta com uma força ainda maior. Será que estamos presenciando os últimos capítulos da humanidade, como conhecemos, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos? É uma das revelações mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais enigmáticas da Bíblia. Repleto dos símbolos, metáforas e imagens intensas, esse livro se conecta a outras partes das Escrituras, formando um grande mosaico profético que envolve não apenas o futuro distante, mas também o presente e até o passado da humanidade. Quando João teve suas visões, o Império Romano dominava o mundo conhecido, perseguindo cristãos, destruindo comunidades de fé e impondo sua cultura pela força. É nesse contexto que Jesus Cristo revela a João aquilo que em breve deveria acontecer. Essas palavras ressoaram entre os primeiros cristãos como consolo e esperança. O mal não teria a última palavra, mas também ecoam até os nossos dias, com ainda mais intensidade, porque muitos dos sinais descritos parecem ganhar vida diante dos nossos olhos. Jesus, no sermão profético de Mateus 24, disse: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Quando olhamos para o noticiário de hoje, não vemos exatamente isso? Guerras que se multiplicam no Oriente Médio, tensões políticas na Europa, conflitos na África, instabilidade econômica global, pandemias que abalam nações inteiras, terremotos, enchentes, incêndios florestais e desastres climáticos cada vez mais intensos. Tudo isso parece alinhar-se com os sinais descritos por Jesus e confirmados em Apocalipse. Mas o Apocalipse não é um livro isolado. Ele dialoga com outros profetas. Daniel, séculos antes, já havia recebido visões sobre reinos que se levantariam e cairiam, sobre a ascensão de um poder arrogante que perseguiria os santos e sobre o juízo final de Deus. Em Daniel 7, ele fala de 4 animais grandes que subiam do mar, cada um representando impérios que governariam o mundo. Essas visões se conectam com as bestas descritas em Apocalipse, mostrando que há um fio contínuo de revelação que atravessa os séculos. Ezequiel, por sua vez, descreve em seu livro visões de um grande julgamento contra as nações rebeldes e também de uma restauração futura, um tempo em que Deus traria de volta a sua glória ao seu povo. Isaías, o profeta messiânico, anunciou não apenas a vinda do Salvador, mas também o dia do Senhor, um tempo de juízo e justiça que precederia a restauração de todas as coisas. Quando reunimos esses fragmentos de Daniel, Ezequiel, Isaías, Mateus e Apocalipse, percebemos que existe uma narrativa única. Deus está conduzindo a história, e o fim não será um caos descontrolado, mas o cumprimento de um plano perfeito. Os 4 cavaleiros do Apocalipse talvez sejam uma das imagens mais icônicas e assustadoras de toda a Bíblia. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Conquista, guerra, fome e morte. Será coincidência que o nosso mundo moderno esteja marcado exatamente por esses elementos? Conquista e poder nas mãos de poucos que controlam a economia mundial. Guerras intermináveis que consomem vidas e destroem nações. Fome, em meio à abundância, desigualdade crescente. Epidemias e doenças que surgem de repente, trazendo morte em escala global. É como se a visão de João tivesse atravessado 2000 anos para se materializar diante de nós. E o que dizer da figura do anticristo? Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, fala de um homem da iniquidade que se levantaria contra tudo o que é chamado Deus, enganando multidões com sinais e prodígios de mentira. Daniel já havia descrito esse governante arrogante, e em Apocalipse, ele aparece como a besta que sobe do mar, recebendo poder e autoridade. Muitos se perguntam, será que já estamos vendo esse poder em ação? Será que líderes mundiais, sistemas políticos, ou mesmo avanços tecnológicos podem estar preparando o caminho para essa figura profética? Outro ponto impressionante é o avanço da tecnologia. Apocalipse 13 fala sobre a marca da besta, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Durante séculos, isso parecia impossível de se imaginar.
Mas hoje, em um mundo digitalizado, com moedas virtuais, chips, inteligência artificial e sistemas de controle global, essa profecia parece mais plausível do que nunca. Seria coincidência ou um prenúncio direto do que virá? No entanto, em meio a tantas revelações sombrias, o Apocalipse também é um livro de esperança. João descreve o trono de Deus, os anjos adorando, o Cordeiro que venceu e abriu o livro selado. Ele fala da Nova Jerusalém, de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá dor, choro ou morte. Essa é a mensagem central. A vitória final pertence a Cristo. O mal terá seu fim, e os que permanecerem fiéis reinarão com ele para sempre. Mas então voltamos à grande pergunta. Estamos vivendo os últimos dias? Muitos sinais apontam que sim. Guerras, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, esfriamento do amor. A própria globalização parece cumprir o que Jesus disse em Mateus 2:4 e 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje, com a internet e as mídias digitais, a palavra de Deus chega a lugares que antes eram inacessíveis. Isso também pode ser um sinal de que estamos mais próximos do que nunca do cumprimento final. Mas é preciso lembrar, Jesus foi claro ao afirmar que ninguém sabe o dia nem a hora. Nosso papel não é especular, mas estar prontos. O Apocalipse é um chamado à vigilância, à santidade, à perseverança. Ele nos lembra que este mundo é passageiro e que a eternidade é a verdadeira realidade. Por isso, mais do que temer os sinais, devemos enxergá-los como lembretes de que Cristo virá em breve. Devemos viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com fé e esperança. Porque para aqueles que estão em Cristo, o Apocalipse não é o fim, menos é o começo de uma nova história, onde a justiça reinará e a luz de Deus iluminará todas as coisas. Se essa mensagem falou com você, não saia sem antes curtir este vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se inscreva no canal Gigantes da Fé, porque aqui nós revelamos os mistérios da Bíblia, exploramos profecias e fortalecemos a fé. O Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre a vitória do Cordeiro. E a pergunta que fica é: você já está do lado vencedor?